sou Roberto Marchiori, entrevistador do podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos, que estamos aqui no estúdio de Vila Rosália, hoje recebendo uma convidada, a Mariane Broto dos Santos. Tudo bem, Mariane? Tudo bom, Roberto. Prazer. Primeiramente, prazer. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com você. É um trabalho incrível, um projeto incrível que você proporciona para os profissionais aqui de Guarulhos. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço o prestígio de você estar aqui com a gente. Muito grato. A Mariane Broto dos Santos é advogada internacionalista e especialista em direito internacional e direito migratório. De vez em quando dá umas enroscadinhas. Possui uma formação interdisciplinar que une direito, linguagem, estratégia, com especialização na PUC São Paulo e pelo Centro de Direito Internacional, além do mestrado em letras, com foco em retórica e argumentação, também pela PUC São Paulo. Atualmente atua como diretora jurídica e consultora internacional da Broto Consultoria Internacional, coordenando o processo de cidadania portuguesa e europeia, vistos, imigração, planejamento migratório e regularização documental para brasileiros que desejam viver, estudar, investir ou trabalhar no exterior. Sua atuação também envolve pesquisa genealógica aplicada à cidadania, direito internacional privado, escrita jurídica estratégica e educação jurídica. Mariane, conta um pouquinho lá do começo. Por que você quis ser advogado? Como é que surgiu isso na sua vida? Olha, eu brinco que eu nunca tive dúvida, né? Desde os 4 anos de idade, quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu sempre quis ser advogada. Então, não tive nenhuma fase da vida com aquela dúvida, né? Que adolescente normalmente tem, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Não, sempre foi ser advogada. Eu sempre me interessei muito por essa questão de justiça social, esses temas ligados à sociologia, à política. Então, eu vi no direito uma forma de atuar com esses temas que me são muito caros, né? Enfim, eu acho que desde muito cedo o direito sempre esteve na minha vida. Bacana, isso realmente faz toda a diferença na construção de um advogado e um bom advogado, né? Mas aí você se interessou pela área de direito internacional e migratório. Como isso surgiu depois? Eu sempre me interessei dentro dessa questão da sociologia e da política pelos temas de direito internacional público. Então, esses organismos, a ONU, a OIP, enfim, todos esses organismos internacionais de direito público me fascinavam. E aí eu fui procurar uma especialização nessa vertente, e aí me interessei pelo direito internacional privado, e aí veio os temas de direito migratório, cidadania, nacionalidade, e aí virou tudo história. Mas aí o migratório, né, ele realmente tem todo esse contexto que você colocou, mas a ideia, em especial, é você ter oportunidade em outro país. Perfeito. Então, foi isso que te motivou? Qual foi esse sentido que deu para você ir para essa vertente? O direito migratório, ele está muito em voga, né? Por diversas justificativas e situações. Talvez uma instabilidade política levou muitos brasileiros a procurarem oportunidades em outros países, a questão de visto, estudo. Então, o direito migratório ele é um tema que está muito atual dentro do direito internacional. E aí, estudando direito internacional, eu descobri essa questão do migratório em específico, e aí a minha família já tinha essa ascendência portuguesa, e aí com essa pesquisa, com essa busca pessoal, e aí procurando a minha própria nacionalidade, procurando uma nacionalidade portuguesa, aí sim veio a ideia da Broto Consultoria. Então, quer dizer que a grande motivação sim, tinha essa parte da questão do contexto migratório, das oportunidades, tudo, mas também teve essa questão familiar que foi para o lado da migração portuguesa. Exatamente. A Broto Consultoria, ela começou com uma busca pessoal. Então, eu procurando as minhas raízes, eu procurando essa ascendência portuguesa e, por outro lado, a ascendência italiana também, fazendo essa questão de busca genealógica, me surgiu uma oportunidade, eu vi isso, uma oportunidade de trazer essa possibilidade para outras pessoas que também estão em busca, né, de se conectar com essas suas raízes, enfim. E aí a Broto Consultoria realmente nasceu disso. Interessante. E, assim, eu já estive em Portugal. Portugal realmente é um país irmão, né? Os laços que nos unem é uma coisa muito forte, né? Não só a questão do descobrimento, tudo. É claro que no começo tem a questão do colonizador, tal. Tudo isso faz parte de um contexto da época. Mas, ao longo dos anos, foi criando esses laços de irmandade mesmo, não só de amizade, né, como tem com outros países.
E aí isso também facilita bastante a questão da língua. Claramente, claramente. A migração do brasileiro hoje para a Europa, ela é muito focada em Portugal exatamente por conta disso. Costumes muito próximos, a língua é a mesma, então a facilidade de você iniciar uma vida em outro país, em outro continente, é muito mais fácil em Portugal, que acaba sendo uma porta de entrada para a Europa, para outros países. Nós temos casos de clientes que foram para Portugal, conseguiram uma nacionalidade portuguesa, que depois migraram para a Espanha ou para a Itália, enfim, ou foram embora para os Estados Unidos, depois. Muito mais facilitado, porque Sim. Os costumes são muito mais próximos, Sim, né? A gente tem essa parceria com Portugal. Tem todo essa questão da colonização e tal, a gente brincar, roubaram o nosso ouro e tal, mas de toda forma, todo mundo no Brasil tem algum costume que é muito parecido com o costume lá em Portugal, então é muito mais fácil você migrar para um país em que você não precisa ter essas barreiras, por exemplo, como a língua, que é uma barreira que é muito complicada, né, para você levar uma família, levar a sua família para outro país, e no caso de Portugal a gente já não tem esse obstáculo. Então, para despertar já o interesse das pessoas que estão assistindo o nosso programa, quem pode pedir efetivamente a cidadania portuguesa? Olha, Roberto, a cidadania portuguesa hoje ela está dividida em 3 grandes vias. Então, nós temos os filhos de portugueses, os netos de portugueses e os cônjuges de cidadãos portugueses. Os cônjuges, no caso, você tem algumas regrinhas que você precisa ficar atento, então tem que ter mais de 3 anos de casamento ou de união com esse ascendente português, com esse cônjuge português, mas ainda tem também a via dos bisnetos. Então, a gente sempre precisa ter um neto, né, um avô, para que a gente possa subir uma geração. Então, as pessoas falam, mas é só neto de português? Não. Você pode ser um bisneto de português, desde que você tenha um outro ascendente seu que possa fazer jus a essa nacionalidade para que você possa pedir. Então, sempre tendo um neto, um avô, um neto nessa linha, a gente consegue subir mais uma geração. E hoje em dia é muito complicado obter isso? É muito demorado? Como é que funciona isso? Então, é claro que a assessoria é indispensável, mas eu estou dizendo a questão da complexidade e a demora. São casos e casos, né? Então, existe uma pluralidade de situações. A gente sempre fala que é muito importante ter esse contato com o cliente para entender quais são as demandas, qual é o contexto em que ele está, que ele se encontra, mas, via de regra, a gente trabalha com um prazo de 1 a 4 anos, e isso eu estou colocando todas as modalidades de cidadania. Então, por exemplo, uma nacionalidade para neto, ela costuma ser um pouco mais longa, então a gente trabalha com prazo de 3 a 4 anos. Para filho, ela é menos conservadora, então a gente já pode falar em 1 ano e meio, 2 anos e meio para essa atribuição de nacionalidade. Mas elas variam. A complexidade vai depender do caso também. Então, é necessário uma análise dessa documentação, o que é que ele tem de fato. A gente normalmente fala que existem vários tipos de clientes. Então, tem os aventureiros, tem os curiosos são aqueles que já foram em sites, em fóruns, já vêm meio que com tudo pronto para você, enfim, tem alguns errinhos ali que precisam ser corrigidos, e tem aqueles que realmente não sabem nem se fazem jus a uma cidadania, mas que têm o interesse. E aí também a gente trabalha nessa questão da pesquisa genealógica, desse processo de elegibilidade, que é um processo que a gente faz, de analisar antes de fechar qualquer contrato, qualquer coisa, a gente procura entender o que o cliente tem, quais são as informações, e aí, indo atrás disso, a gente realmente traz para ele, olha, realmente faz sentido você dar continuidade, porque existe aqui uma probabilidade, uma possibilidade de concessão. Ou não. Infelizmente, o que você tem de documentação não é o suficiente para a gente dar entrada nesse seu processo. Entendi. Vou dar um recadinho para o pessoal. O mais completo centro universitário conectado a você. Além da estrutura presencial do campus Vila Rosália, com as graduações de administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, história, pedagogia e psicologia, a FIG-Unimesp oferece uma imensidão de cursos na modalidade à distância, com uma estrutura completa EAD, estrutura tecnológica e física, através do campus Centro e outros campos implantados na cidade de Guarulhos, São Paulo e região. São mais de 200 opções de cursos entre graduações, pós-graduação, segunda licenciatura, cursos de extensão e curso de capacitação. Acesse o site www.fig.br ou através do WhatsApp 11 9 5063 6617 e saiba mais sobre toda a estrutura educacional construída para você. FIG-Unimesp.
Bom, me fala uma situação. Você já disse nesse contexto quem pode, e mais ou menos uma ideia de questão de tempo, dificuldade e tudo. Mas fala um pouquinho a questão da legislação portuguesa. Como é que ela enxerga o brasileiro, ou tem algum tipo de restrição ou não para o brasileiro? Perfeito. Olha, Roberto, nos últimos anos a gente teve uma modificação muito grande em questão de legislação migratória na Europa como um todo. A Europa ela vem numa crescente de se fechar politicamente com relação a esses movimentos migratórios efusivos que têm ocorrido. Então, assim, Portugal ainda é o país mais confortável com relação a essa legislação. Então, a Itália, o ano passado, em março do ano passado, nós tivemos um decreto, que foi o decreto Tagin, que ele fechou praticamente todas as vias de possibilidades consulares para que descendentes de italianos aplicassem o processo. Hoje a gente tem simplesmente a via judicial e ainda existe um desencontro entre o entendimento desses juízes na Itália. Então, ainda é um terreno muito incerto, né? A Espanha, o ano passado, finalizou também o programa deles de memória democrática, que foi uma medida também que eles abriram para que vários descendentes de espanhóis nascidos fora da Espanha tivessem a possibilidade de regularizar essa situação e aplicar uma nacionalidade espanhola. Portugal, a partir do final do ano passado para esse ano, começou a endurecer também essas regras. Então, assim, hoje é muito mais complexo você aplicar para um processo de nacionalidade por conta dessa questão de Portugal estar se fechando. E com uma grande frequência a gente tem alterações de legislação em Portugal. Atualmente existem processos em que eles pedem tempo maior de moradia ou que você comprove um laço efetivo com a comunidade portuguesa. Então, se você faz parte de grupos folclóricos ou se você faz parte de grupos de estudo, que você fale o português, que você tenha uma das mudanças que eles estão planejando colocar em voga seria a necessidade de você ter conhecimento sobre a cultura portuguesa de fato. Então, eles pretendem colocar uma prova para que isso ainda está meio incerto, né? Como que seria feito, mas você ter que ser aplicada uma prova para que você preencha requisitos. Então, assim, cada vez mais está ficando difícil e para o brasileiro ainda existe possibilidades, né? Então, ainda temos essas vias. A via do judeu serfadita também era uma outra via, que era uma medida de reparação histórica, né? Para esses familiares de judeus que tiveram que deixar Portugal e a Espanha. Essa foi uma medida que foi revogada pelo governo português. Então, assim, cada vez mais o cerco está se fechando. Então, quanto antes as pessoas que acreditam que existe essa possibilidade de aquisição de cidadania, de nacionalidade, eu sempre oriento para que faça. Mesmo que você não tenha uma certeza muito concreta, mas dê os primeiros passos, porque a gente não sabe quando que isso pode acabar, né? Mas, Mariana, eu vejo isso como absolutamente coerente, né? Porque, na verdade, assim, se um país abre as portas para uma pessoa, é claro que a pessoa tem um interesse, né, naquele país financeiro, de carreira, tal, mas o país também tem que ter interesse na pessoa, senão fica um negócio desequilibrado, né? Por que eu vou te aceitar no meu país Exatamente. se você não vai agregar nenhum valor? Por exemplo, cultural. A pessoa que não tem... Tudo bem que a gente tem uma proximidade, eu que não sou descendente de português, eu tenho uma proximidade muito grande com a cultura portuguesa, sim. Mas nada como alguém como você que tem efetivamente uma descendência portuguesa. Sim. Eu acho que agregar esse valor é fundamental para se admitir um novo cidadão, né? Exatamente, esse é um dos pontos pelos quais esse cerco vai se fechando, essa legislação vai ficando cada vez mais conservadora, exatamente para dificultar, para que realmente aquelas pessoas que fazem jus a uma nacionalidade, que têm um interesse concreto na cultura e no país, essas sim sejam aqueles eleitos a terem a nacionalidade. E não como um grande comércio de nacionalidades, como estava acontecendo na Itália, e foi uma das causas, né, uma das justificativas para eles terem endurecido essas regras. Entendi. Você comentou agora há pouco que assim tem pessoas que chegam até vocês, até o seu escritório, já com a coisa mais ou menos encaminhada por conta da internet, hoje inteligência artificial, negócio maluco, né? Você coloca lá, sai resposta para tudo, depende o prompt que você coloca também, óbvio, né? Mas o que eu quero
dizer, qual a importância, na sua visão, né, que você é uma assessora nessa área, você dá assessoria nessa área, para que a pessoa, ao invés de fazer sozinha e correr riscos ou até não conseguir, de ter uma assessoria como a sua? Olha, Roberto, é o que eu falo sempre. O processo de cidadania, de nacionalidade, seja ela portuguesa, italiana, espanhola, ela é um processo que existem muitos pormenores, existem muitos pulos do gato, que se você realmente não tem uma proximidade com esse processo, você pode se dar mal. Sim. Então, o fato de muitos clientes nos procuram, eu comecei o meu processo, eu não sei como é que tá, eu já paguei a taxa, eu mandei o documento, não tive uma resposta. Teve um caso de um cliente específico que ele já estava com o processo dele parado há 10 anos e ele não tinha um retorno, ele não conseguiu um canal de comunicação com os registros de conservatória lá em Lisboa, e ele já tinha pago a taxa e essa taxa não retorna. A partir do momento que você dá a entrada no seu processo, é um processo que ele precisa ser assistido, ele precisa ser acompanhado. Então, assim, muitos processos caem em exigência, por quê? Por falta de conhecimento, por não ser mandado uma documentação pertinente, por estar faltando, às vezes, um protocolo, às vezes um apostilamento numa certidão. Então, assim, a assessoria, ela vem justamente para tornar uma coisa que pode se tornar uma dor de cabeça, pode se tornar um pesadelo e te afastar muito do seu sonho de conseguir o seu passaporte, a sua nacionalidade. A assessoria, ela está ali exatamente para isso, para entender as suas dúvidas, entender o seu contexto, o seu cenário, e isso é um papel que a gente se preza muito a cumprir, para que o nosso cliente realmente ele tenha todas as dúvidas dele sanadas, para que ele não saia do primeiro momento do atendimento inseguro, porque é um processo que, assim, é de reconectar raízes, é de você, talvez, reestruturar a sua família em um outro país, com novas oportunidades. Isso pode se tornar um pesadelo se você realmente não tiver uma assessoria que te traga uma confiança, que te traga uma serenidade para você tomar esse próximo passo. Você falou aí nessas taxas, o custo é alto para você se habilitar para poder fazer a cidadania? Olha, o custo de taxas, de emolumentos, os emolumentos, eles variam aí entre 300 a 400 euros, a depender da situação. Hoje dá quanto? Mais ou menos uns... Hoje o euro está 6... uns R$2.000. Exatamente. Mais ou menos esse o valor do custo de emolumentos. Mas aí ainda precisa... Isso é o que a gente pagaria para o governo português, né? Ainda temos toda a questão de certidões, o apostilamento, que é um processo dentro, né, uma etapa dentro do processo, que às vezes confunde muito as pessoas, como fazer isso, como solicitar, aonde solicitar. Então, assim, além dos emolumentos, a gente tem toda a questão documental desse processo. E a documentação, eu queria falar um pouco sobre isso também. Não é tão simples assim. Se você não tiver uma certa expertise ou uma expertise efetiva, você vai ter dificuldade de obtenção desses documentos, né? E até dificultar ou até ter negado o seu pedido. Exatamente. Nós estamos com um cliente agora recentemente, é um processo que está ativo no nosso escritório, que é um processo muito antigo. A nossa cliente, ela está com 88 anos e ela vai fazer a solicitação de uma nacionalidade para um avô. Então, ela vai solicitar a partir do avô dela. E aí, nós já chegamos em Portugal e estamos falando de 1880. Então, assim, não existia registro civil em Portugal. Era das igrejas, exatamente. Então, a gente precisa entrar em contato com as igrejas, com as paróquias, fazer essa solicitação de registro, tem toda essa pesquisa. E aí, quando a gente chega no Brasil, no caso dela em específico, a gente acabou descobrindo que a mãe dela não tem uma certidão de nascimento. Então, a mãe dela, quando foi se casar, tem um processo cartorário chamado justificação de nascimento, e ela fez essa justificação para casar. Então, assim, atualmente a mãe dela já é falecida, e a mãe dela não tem uma certidão de nascimento, que é um documento essencial no processo, porque ela seria a filha desse português. A rigor não existe, né? Juridicamente. Exatamente. Né? Então, assim, é um processo que ele já passa a ter um desdobramento, que é a necessidade de um registro de nascimento tardio, que atualmente ela tem a nossa consultoria e isso vai ser realizado, né? Essa ação de registro tardio vai ser realizado para ela, mas se ela não tivesse uma consultoria, se ela estivesse fazendo
por ela mesma, talvez ela esbarrasse nisso e achasse que não, que talvez uma certidão de casamento só supriria a necessidade desse registro civil, e ela teria o processo dela ou indeferido ou em análise, né? Eles vão para as exigências. E aí, se você não acompanha esse processo, se você não sabe, você perdeu dinheiro, você perdeu documentação e você também acaba se frustrando, né? Você acaba perdendo um sonho. Um tempo atrás, eu vi que era uma reportagem na Itália, que tinha algumas regiões que estavam necessitando de pessoas lá. Portugal também tem isso, tem lugares que são mais que precisam, e tem uma forma de você priorizar um local em detrimento do outro? Não funciona assim. Olha, há alguns anos atrás, Portugal dividia nas conservatórias o recebimento de documentação. Então, há uns 5, 6 anos atrás, nós que trabalhávamos com esse processo, falávamos, olha, vamos dar entrada na Conservatória do Porto, ela está com, né, ultimamente tem sido muito mais rápido a concessão de cidadanias, olha, vamos dar entrada, não, vamos para Lisboa mesmo. Então, assim, antigamente existia isso. Hoje, os serviços estão muito mais concentrados na Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa. E aí, o prazo acaba sendo o mesmo para todo mundo. Porque, assim, eu lembro dessa reportagem na Itália, né? Lá eles estavam, né, até favorecendo a questão de aquisição de propriedade para poder ir para lá, por conta que as pessoas estavam saindo dessas regiões, da Itália como todo, mas das regiões, e acaba perdendo, né? Mão de obra ou mesmo arrecadação, tudo, né? E ficar complicado. Então, quer dizer, isso não existe mais, não sei como está na Itália, mas em Portugal está mais centralizado isso. Em Portugal é mais centralizado para a questão de documentos. Assim, existem regiões em Portugal, e aí nós vamos falar de especulação imobiliária, existem regiões em Portugal que têm uma variedade de propriedades, porque é um país muito velho, com uma população muito velha, então que as pessoas, os donos desses imóveis acabam falecendo e o imóvel fica lá perecendo, enfim. Então, existem muitos imóveis em regiões mais afastadas dos centros que estão disponíveis para venda, para locação e tal. Então, existe essa especulação imobiliária e muito é um dos perfis, né, de clientes que a gente recebe no escritório, que são esses clientes que têm a intenção de adquirir uma nacionalidade, não só por essa questão de retomar laços, de simplesmente ir morar em Portugal ou se fazer valer de um estudo, de uma universidade, mas sim para investir economicamente em Portugal, seja comprando imóveis para ter uma renda ou abrindo empresas, mas sim Portugal tem essa questão imobiliária aí de um grande vago lá para as pessoas poderem investir. Bacana. O que é diagnóstico de elegibilidade? Se vocês fazem isso, o que isso impacta na questão da obtenção da cidadania, do processo? O diagnóstico de elegibilidade é o que eu comentei com você no início. É exatamente analisar essa documentação do cliente, é analisar o perfil do cliente, quais são os interesses dele, o que ele busca realmente, o que a cidadania portuguesa vai trazer efetivamente para ele. E aí, com base nessa análise, nesse primeiro momento, aí sim, antes de fechar qualquer contrato, antes de se falar em valores, a gente pede para que ele nos envie o que ele tem de informação, né, o máximo de informação que ele consegue, para que a gente comece a trabalhar na possibilidade efetiva dele adquirir uma nacionalidade. Então, assim, existem casos que realmente a pessoa chega para a gente, olha, eu acho que eu tenho um sobrenome português. Eu não tenho certeza, meus parentes também não têm muitas informações, mas eu acredito que eu deva ter algum parente português. E aí, com base no maior número de informações que ele puder nos fornecer, nós fazemos uma pesquisa, nós fazemos uma busca inicial para entender se realmente é elegível o caso dele para uma concessão de cidadania, de nacionalidade ou não. E aí, infelizmente, nos casos em que essa possibilidade seja por questão geracional, olha, realmente você faria jus a uma nacionalidade portuguesa, mas o seu bisavô, por exemplo, morreu e era ele o último ascendente que a gente poderia trabalhar. Então, infelizmente, nesse momento, nesse cenário, a gente não consegue dar andamento no seu processo. Então, essa análise de elegibilidade é entender realmente se o cliente está viável ou não dar andamento no processo dele. Legal. Eu entendo isso como um bom diferencial para Broto, mas que outros diferenciais você pode citar da assessoria que vocês prestam? Olha, Roberto,
eu acredito que hoje a gente tem um número muito expressivo de assessorias, de escritórios de advocacia, enfim, que estão trabalhando nessa área, e muito do que eu vejo hoje são empresas massificando a nacionalidade. Então, são empresas que atendem um número gigantesco de clientes e antes mesmo de fechar o contrato, já trata o cliente exatamente como mais um número. E nós, na Broto, a gente tem uma sensibilidade de entender que cada caso é um caso, cada família tem uma história, são raízes, são memórias, e eu acho que tratar o cliente com toda a personalidade que o processo dele merece é o diferencial nosso, assim, no nosso escritório. É individualizar o cliente, é individualizar o processo, para entender que cada um realmente tem um interesse, cada um tem uma memória, cada um tem uma história. Eu acho que é isso que é importante. Bacana. Mais um recadinho para vocês. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG-Unimesp. São mais de meio século de tradição com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades, networks e estágios. Porque a FIG-Unimesp, o protagonista é você. Acesse já o site www.fig.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 5063 6617. Conta um pouquinho para que as pessoas que não têm essa compreensão de como é essa assessoria, como é que você estrutura as etapas? Primeiro você faz essa questão da elegibilidade. Tá, tem chance, a chance é boa. Quais as próximas etapas? Bom, depois que a gente passa desse primeiro momento, né, a primeira consulta ali de entender o que é que esse cliente espera de nós, né, e o que ele espera dessa cidadania, quais são os interesses, seja empresarial, investimentos, realmente levar filhos para estudar lá ou construir realmente uma família. Depois desse processo, aí sim, a gente vai fazer uma reunião, depois da elegibilidade, trazer os resultados para esse cliente, olha, realmente podemos partir daqui, realmente faz sentido você dar andamento nessa solicitação. Depois disso, aí sim, vamos reunir os documentos, vamos entrar em contato com os cartórios, vamos fazer o que a gente chama de montagem de pasta. Nós vamos montar essa pasta desse cliente, reunindo todas as documentações pertinentes do processo dele. Terminamos essa etapa, aí sim, essa pasta ela é enviada para Portugal, a nossa advogada em Portugal dá entrada nesse processo, e aí, a partir desse momento, passa a contar aqueles prazos que são estimados, porque, infelizmente, a gente pode estimar um prazo, a gente nunca fecha um prazo para o cliente, porque dependemos de mudanças que ocorrem, é uma questão burocrática, são órgãos governamentais, então a gente depende, né, da concessão deles e da celeridade deles, e aí a gente aguarda o prazo. Terminado o prazo, volta essa documentação e aí sim nós fazemos a entrega dela para os nossos clientes. Há quantos anos você já está na assessoria para Portugal, fazendo essa assessoria? Para Portugal, 6 anos. 6 anos. Nesse tempo, teve algum case interessante, ou curioso, engraçado, ou alguma coisa diferenciada que possa ser citada? Sem falar nomes, claro. Sim, com certeza. Uma coisa que é um fato curioso que muitos dos nossos clientes não sabem e acabam se prejudicando quando decidem dar entrada no processo sozinho. Tem um instituto em Portugal chamado transcrição de casamento. E essa transcrição de casamento, ela é uma etapa crucial do processo. Por quê? A transcrição de casamento, ela é uma etapa que regulariza a vida civil desse português em Portugal. Então, normalmente a gente está falando de portugueses que vieram para o Brasil e construíram a sua vida, independente da idade com que vieram para cá, mas que passaram a construir a sua vida no Brasil. Então, casaram, tiveram filhos e deixaram de avisar Portugal a sua atual situação civil. E aí, o que precisa ser feito? Para você poder passar a sua nacionalidade como português para os seus descendentes, você precisa regularizar essa situação. Então, assim, diversos casos em que toda a documentação, tudo pronto, tudo certinho, me confirma,
ascendente tem a transcrição de casamento? Tem, tá tudo certinho. E aí, quando a gente está em vias de enviar essa documentação, a gente descobre que não tinha. Então, aí voltamos um passo, vamos fazer essa transcrição de casamento, vamos deixar tudo redondinho para que isso possa passar para frente com tranquilidade. Os pessimistas normalmente dizem que a principal saída do Brasil é o aeroporto, né? Desanimados com a situação do Brasil. E não é para menos, também a gente tem que reconhecer que está bem difícil. Mas no mundo como um todo está difícil, né? Não é só o Brasil. Eu não tenho acompanhado Portugal, mas acredito que Portugal também não esteja na situação das melhores. Mas o que leva o brasileiro a buscar cidadania e morar em Portugal? Olha, Roberto, a questão social de Portugal como uma porta de entrada para a Europa, acesso a universidades de excelência, a questão de custo de vida, qualidade de vida, segurança. Acredito que essas sejam as maiores queixas que a gente ouve, né, com relação ao Brasil, dos clientes que buscam realmente o passaporte para deixar o Brasil e ir morar em Portugal. Então, questão principalmente da segurança, custo de vida, qualidade de vida em Portugal, ele é melhor do que no Brasil atualmente. E você tem algum tipo de acompanhamento ou percepção do nível de satisfação dessas pessoas, digamos assim? Porque uma coisa é você estar fora do país e você ter toda essa visão que você comentou, outra coisa é você estar lá há alguns anos e sentir a realidade. Sim. Você tem uma percepção disso ou não? Olha, Roberto, eu acho que 60% a 70% dos nossos clientes que efetivamente conquistaram o passaporte para morar em Portugal não desejam voltar. Assim, estão plenamente satisfeitos com a estrutura que Portugal pode oferecer, a qualidade de vida, e não voltam. Assim, são elogios mil que a gente ouve com relação a Portugal. Bacana. Mariana, eu acredito que a tua entrevista foi muito boa. Eu acho que as pessoas, de alguma forma, estão curiosos em ter maiores informações, contato com você. Dê os seus contatos, site, Instagram, o que você quiser passar de contato da tua empresa. Bom, pessoal, nós estamos no Instagram, @broto com 2 T's consultoria, e o nosso site também, brotoconsultoria.com. Lá você consegue tirar suas dúvidas, falar com os nossos consultores, entender melhor de processo, viabilidade, enfim, se você realmente tem direito a uma nacionalidade portuguesa, tirar todas as suas dúvidas lá, a gente está sempre à disposição. Mariane, a gente costuma encerrar a nossa entrevista deixando uma mensagem. Às vezes as pessoas estão meio perdidas no que se especializar ou qual profissão seguir. Você é uma jovem que vem se firmando na sua profissão, não só como advogada, mas especializada na área de imigração, direito internacional. O que você deixaria como recado, como mensagem aos jovens sobre essa questão de tomar uma decisão para escolher dentro do mercado, das inúmeras opções que tem dentro do direito, por exemplo, de especialização? Olha, vou falar um pouco da minha experiência. O direito, ele é uma profissão muito vasta, ele abre um leque muito grande de oportunidades, seja indo para a questão social, realmente de atuar como advogado, ou essa questão de consultoria, em que você realmente, às vezes, as pessoas ficam, eu não me daria bem como um juiz, e, enfim, tem essa possibilidade de consultoria, de orientação. Acho uma profissão que é muito bacana realmente por conta disso, de você poder passar o seu conhecimento à frente, orientar as pessoas, ser um facilitador. Então, eu acho que, por mais que seja uma idade, às vezes a gente, como eu disse no início, às vezes a gente com 16, 17 anos, em época de vestibular, está muito confuso, não sei. Eu acho que pensar com calma, avaliar as possibilidades e entender que nada é permanente. E a gente sempre pode contornar, reorganizar rota, recalcular rota, para a gente sempre procurar estar no melhor lugar para a gente. Bacana. Mariane, muito grato por sua entrevista. Foi um prazer tê-la aqui. Realmente foi muito esclarecedor. Acho que agregou muito valor a quem está nos assistindo. Muito grato. Muito obrigada, Roberto. Legal. Foi um prazer. É isso aí. Então, mais uma vez, atingimos o nosso objetivo de trazer a você, as pessoas que nos assistem por todos os meios que o nosso podcast atinge, informação, experiência de vida, cases interessantes que possam, de alguma forma, agregar à sua vida, serviços que são fundamentais e importantíssimos para todos nós.
E é isso. Esse é um dos grandes propósitos desse podcast da ZEC, em parceria com a FIGRE-UES. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade. Até mais. Tchau.